A importância desse evento, somente da apresentação que vocês assistiram há pouco com o Daniel Belmiro, que não é apenas a apresentação de um auditor técnico, é a apresentação de um auditor, Daniel Belmiro, que é o coordenador operacional da fiscalização da Receita Federal, que é o mentor, o pai, o lutador árduo há 6 anos para a instituição dessa grande mudança estruturante no Brasil envolvendo a folha de pessoal, as obrigações trabalhistas. Então, o Daniel Belmiro é a pessoa melhor que existe na Receita Federal para falar e abordar a FD Social, porque foi ele que criou. Ele que é o pai, a mãe, o avô, o tio, é tudo, certo? Então, vocês estão de parabéns, né? O SESCOM do Rio de Janeiro está de parabéns por ter trazido para a apresentação inaugural dessa nova obrigação que, com o tempo, vai, com certeza, só apresentar bônus para a sociedade, para o segurado em geral, né? E até para as empresas. No início, toda e qualquer mudança é complexo. Traz trabalho, traz esforço, traz insegurança, traz a ocorrência aqui, acolá, de algum tipo de erro inconsciente. É normal do ser humano. Mas superada essa fase inicial, então vai vir um ambiente de colher os frutos da informação sistematizada, né? Imagina o ganho que é para um segurado ele poder, do seu computador, da sua casa, ter acesso à sua vida, né? Para saber toda a situação. Então é um ganho incomensurável, né? Não tem nem o que se falar, né? E para a empresa, uma vez feito a parte mais crucial assim, será o quê? Será preparar os cadastros para alimentar o sistema. Superada essa etapa, satisfeita, daí em diante o procedimento é muito mais simples. E essa mudança de conceito da FD Social, de não estender para todo tipo de contribuinte, todo tipo de empresa, a escrituração no formato convencional de um arquivo TXT, como é da ECD, do SPED Fiscal, FConta, FDRPJ e contribuições, eu reputo como trazendo um ganho para a classe contábil, uma vez que, se fosse adotado o modelo único de elaboração de um arquivo TXT, que seria validado no aplicativo do SPED, assinado e transmitido, o que é que ia fazer toda e qualquer empresa do Brasil? Ia deixar tudo nas mãos do contador. SPED é com o contador. Fazer arquivo de escrituração fiscal, contador. Agora não. Cada evento de admissão, cada evento que ocorrer, vai ser uma transmissão que pode ser feita, e a tendência de ser, vai depender muito da forma como vocês vão interagir nesse processo, pelo setor de pessoal da empresa. Não tem que ficar tudo resvalando e sobrando. O contador, ele vai fazer um trabalho qualitativo, cognitivo, que é de juntar as peças desse quebra-cabeça e montar a folha, FD e a DCTF, PREV, e fazer a transmissão. Então, nesse aspecto, vai minorar o trabalho, vai diminuir o trabalho da classe contábil. Porque cada evento, a própria empresa vai entrar no sistema e fazer a devida alimentação e transmissão. Ok? Vamos... Como? Olha, essas mudanças traz estava inclusive vendo uma entrevista recente do presidente do Banco Mundial, dizendo que as mudanças podem resvalar, podem trazer, se reverter em um problema ou em uma oportunidade, né? Então, o que é que eu vejo e ressalto cada vez mais? A profissão contábil está passando por uma mudança estruturante, qualitativa, para melhor, onde está exigindo do profissional mais conhecimento, mas vai torná-lo mais capacitado, dono de um conhecimento
acima do exigido para outras profissões, para que a empresa possa tocar os seus negócios. Então, a questão da contrapartida financeira, isso aí é algo que, com o tempo, vai se ajustar a esse novo cenário do exercício da profissão. Passou-se o tempo em que bastava conhecer, saber identificar sobre uma determinada operação, se era conta patrimonial, de resultado, encerramento, partida dobrada, vai, débito e crédito. Agora não. Agora, o profissional contábil, ele está exercendo uma atribuição muito mais complexa. Isso tem que ter uma contrapartida. Certo? Ele requer o que dele? Que ele conheça de sistemas de informação. Muito. O que é que acontece com a medicina? Nos últimos 50 anos, sofreu uma mudança estruturante. 40 anos atrás, 50, tínhamos o médico, o clínico geral. O médico que entendia de tudo. Ele ia nas casas dos nossos avós, nossos pais, iam lá, e ele diagnosticava todo mundo, até o cachorro, o gato, o papagaio, e tudo. Hoje em dia, nenhum médico, ele finaliza uma consulta ou um tratamento de alguém sem pedir N exames. Ou seja, ele analisa primeiro a partir de informações prestadas em sistemas de informática, porque quando vai fazer esses exames, ultrassonografia, Doppler, tudo, o quê? É sistema de informática. Aí ele analisa isso para dar o diagnóstico. A mesma coisa é o contador de hoje em dia. Ele tem que analisar aquele relatório de erros e advertências para dar o diagnóstico e o devido tratamento. Então, é uma mudança significativa, que eu reputo como sendo a grande alavancagem da profissão contábil, que sempre ficávamos a tratar como sendo uma profissão que, por ser tida como não tão importante e relevante, não é dada a devida atenção na remuneração. Então, inclusive, de N eventos que eu participo, eu noto que uma questão crucial é mais envolvendo em si a remuneração do que o trabalho. O trabalho o profissional gosta. Pode ter muito trabalho, ele reclama da quantidade, não do que faz. É da quantidade por não ver a remuneração condizente ou compatível, proporcional com o trabalho que faz. Mas isso aí com o tempo vai se ajustando, como tudo na vida. Aqui eu vou vou priorizar alguns tópicos, né? E nessa mente eu não vou me alongar muito, me ater a algumas telas, que é mais para ter uma sequência. Como vocês estão com esse arquivo, eu não vou ficar aqui lendo artigo de decreto para vocês, né? Até porque o SPED não é tão novo. Mas aqui eu ressalto que o decreto que institui o SPED estabeleceu o seu escopo, o seu alcance, a sua função, que é o quê? Um rol de informações e operações e fatos que eram feitos de forma espaçada, certo? E ser uma sistematização, uma padronização única, migrou esse rol de operações para um ambiente, um sistema estruturado, sistematizado, único e informatizado, que é o SPED. Então, é nota fiscal eletrônica que entra e vai para um ambiente específico que é armazenado lá, tira da responsabilidade do contador ter que guardar talonagens e talonagens de nota fiscal, escrita contábil. O contador não guarda mais. Não foi um ganho? Foi um ganho. Agora está tudo o quê? Está tudo num ambiente onde o fisco precisando, eu estou aqui, imagina só o contador está em final de abril fazendo declaração de 800 declarações de pessoa física. Aí chega um fiscal da prefeitura, da Receita ou do Estado, querendo livros fiscais e a contabilidade. Não, inferno. O cara está para trabalho agora, mas não. Agora, pelo menos a Receita já mudou para o inteiro da prática. O fiscal ele vai na base de dados do SPED, baixa a escrituração contábil digital, ele ao baixar já fica registrado no sistema que alguém baixou. Ele já sabe, o empresário já sabe que o auditor fiscal tal, ou a instituição tal, baixou o livro diário de tal mês ou de tal ano. Certo? Sabe automaticamente, ao baixar, que a Receita Federal está com algum procedimento fiscal em cima dele, porque se não tiver um procedimento com o número de um MPF, mandado de procedimento fiscal, o fiscal ele não tem acesso à contabilidade digital da empresa.
Certo? Então, olha aí uma consequência favorável à empresa por conta da implementação do SPED. A transparência, ela se evidencia dos dois lados, do lado do contribuinte e do lado do fisco, do poder público. Certo? É um aspecto bem positivo. Haja tributo. Né? Então, aqui do lado azul nós vemos os tributos que são administrados, controlados, cobrados, fiscalizados pela Receita Federal, e o ICMS e o ISS, que são tributos estaduais ou municipais. Nem todo tributo ainda está no SPED. A tendência é de ser acomodado pelo SPED. Até o ISS, já começamos as tratativas no segundo semestre do ano passado, já tivemos 3 reuniões com a Abraço exatamente para já criarmos, já tem o modelo de layout para a escrituração fiscal digital do bloco A, para serviços, certo? Similar aqui, não é igual, mas bem assemelhada com a que tem o bloco A da FD Contribuições para o lucro real, regime não cumulativo, né? Vocês estão vendo ali, já tem o imposto de renda, é um mais complexo, porque para a apuração do imposto, a empresa, vou falar, quando aqui eu falo empresa, eu poderia falar o contador que é da borda, mas a empresa tem que prestar 5 obrigações acessórias hoje. A ECD, a contabilidade, né, o resultado contábil, societário, FConte, sendo lucro real, tendo ajustes. Aí depois, LALU, em livro físico ainda, né, por enquanto, com os ajustes, adições e exclusões. A DPJ, que vai juntar tudo e vai apurar o imposto com lucro de exploração, tudo isso. E, por fim, a DCTF. Então, são 5 obrigações acessórias. Isso tem que mudar. Tem que mudar. O SPED está indo nesse caminho. Então, o FDI-RPJ vai absolver o quê? O FConte, o LALU e a DPJ numa única plataforma. Ainda vai permitir ter a funcionalidade de, a partir do arquivo, o arquivo de saldos, das contas de encerramento da contabilidade, ele já montar o lucro líquido e daí em diante seguir todo o sequenciamento na montagem da própria DPJ. É um avanço. Tenho certeza que for fazer aqui uma enquete, que quem quer voltar a fazer declaração de pessoa física em formulário, não tem um que queira. E vai abrir mão do programa que a Receita Federal disponibiliza todo ano. Ele nos dá garantia, né? Eu jogo informação, ele já faz um tratamento da informação para ver se ela está adequada à legislação ou não. As contribuições previdenciárias, aqui e acolá, vem a minha indagação, por que é que não juntou essas contribuições? Por que é que a contribuição previdenciária sobre receitas, desculpe, não ficou na FD social? A Constituição Federal estabelece 4 incidências, 4 hipóteses de incidência da contribuição social. Contribuição sobre a receita e o faturamento, sobre as remunerações, sobre o lucro e sobre a importação. Certo? Então, cada contribuição dessa tem um núcleo de incidência, um rol de operações alcançadas próprias e diferentes uma da outra. A contribuição sobre a remuneração tem toda uma base de informação que está em GFIP, que todos vai estar recepcionado na FD social. Já a base de informação e de operação que compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita não tem nada a ver com informação de folha de pessoal, informação trabalhista, nada, porque a Lei 12.546 estabeleceu o quê? Que se apura a partir da receita bruta. E onde é que a empresa está hoje demonstrando a sua receita bruta? PIS e COFINS, na FD do PIS da COFINS. Então, o melhor ambiente para a empresa apurar, onde já está ali relacionada a sua receita, de sorte que o programa possa verificar se a base de cálculo da contribuição está correspondendo com as operações de vendas, o aplicativo do SPED, que já escriturava o PIS a COFINS. Por isso que está nesse aplicativo, nesse sistema, a apuração do PIS, da COFINS, da contribuição previdenciária sobre receita, que tem todas as 3 a mesma base de incidência, a receita.
A tendência, inclusive, é de a gente estar num processo de transformação. Isso aí deixa vocês aflitos, todos aflitos, né? Mas essa semana eu já dei a reportagem no Valor Econômico do que o ministro da Fazenda, doutor Guido Mantega, afirmou que essa contribuição previdenciária sobre receitas deve substituir na sua inteireza a contribuição previdenciária sobre remunerações. Ou seja, a FD social ficaria mais como que informações trabalhista e previdenciária. Então, já saiu esse informe. E a gente está verificando o quê? Cada vez mais temos um rol de setores da economia que está migrando da apuração da contribuição previdenciária sobre remuneração para a contribuição previdenciária sobre receitas. Agora, em abril, vai ter uma nova leva, inclusive trazendo para esse novo ambiente o comércio varejista. É uma mudança estruturante. Isso aqui eu não vou me alongar muito, que é exatamente dos impostos hoje previstos e instituídos, quase que já estão alcançados. Aqui o F-Conta ele aparece em vermelho por conta de ser o sistema que ele está com a morte anunciada, o seu perecimento, que é o quê? Quando surgir FD e RPJ, automaticamente não vai ter mais F-Conta porque vai absorver. Deve dizer, opa, que maravilha, quer dizer que vai acabar esse negócio do RTT? Não. O que esses ajustes fiscais previstos na Lei 11.941 vai deixar de ser tratado como ajustes do RTT no F-Conte, lançamento de expurgo, inclusão, para ser tratado como adição ou exclusão ao lucro real. Bem, pelo menos acabou-se um modelo excêntrico e novo. Tá tudo vai ser recepcionado agora nas adições e exclusões ao lucro líquido para fim de determinação do lucro real. Ou seja, vão ser operações, fatos contábeis que vão ser ajustados, vão ser demonstrados. A visão, desculpe, fiscal no LALU e não mais no F-Conte. Aqui eu tenho que me lembrar, procuro lembrar as pessoas, Daniel, que nem todo profissional contábil está devidamente familiarizado com toda essa estrutura nova, né? Para nós que estamos na linha de frente do espera, a gente tem a obrigação de conhecer, mas muitas vezes o profissional ele só estava trabalhando com empresa do lucro presumido, ou simples, então não tinha contabilidade digital, não estava ainda obrigado à escrituração fiscal do ICMS, de acordo com a unidade da federação. Então, para alguns, isso ainda é um ambiente novo. Para este, é importante ter uma certa visão contextualizada, não apenas da contribuição A, B ou C, ou do imposto X, Y, Z, mas esse ambiente como um todo tem alguns pontos em comum. Qual? As informações são sempre prestadas de forma sistematizada e num tipo de agrupamento comum. Ou seja, todas as operações que têm uma identidade em si ficam sendo prestadas e informadas em um bloco específico. Por exemplo, na FD Contribuições, que é a terceira coluna, temos bloco A, C, D e F. O bloco A, que tipo de informação ele recepciona? Recepciona única e tão somente as operações de compra ou de aferimento de receita decorrente da prestação de serviço. Vindo a ser instituído também no SPED fiscal a escrituração das notas fiscais de serviço, como isso vai ocorrer até 2014, vai ser inserido na FD do ICMS e IPI o bloco A, que hoje só tem de bloco que recepciona as operações próprias de cada tributo, no SPED fiscal, o C e o D. O C é compra e venda de mercadoria, igual ao do PIS/COFINS, e o D que é serviço sujeito ao ICMS, transporte e comunicações. Certo? Então, o que é que nós temos em comum nas 4 escriturações e também na FD social, como o Daniel Belmiro falou ainda há pouco? Temos um bloco que contempla informações cadastrais, que vai cadastrar a escrituração em si, vai indicar algumas informações do sujeito passivo, vai indicar algumas informações de tabelas, informações necessárias para dimensionar o imposto ou contribuição daquele período. Por exemplo, quando vamos fazer o DACOM,
naquela ficha de dados iniciais a gente informa o CNPJ da empresa, informa CPJ em geral, ou segurador, instituição financeira, não informa? A gente informa naquela ficha inicial se é cumulativo, exclusivo, não cumulativo ou é os dois. A gente informa se está sujeito à operação de importação ou não, e por aí vai. Então tem todo um rol de informações necessárias para o programa só abrir as fichas que diz respeito às operações que a empresa praticou naquele mês. Mesma coisa é o SPED. Então, o SPED, quer seja o fiscal, ou do IRPJ, ou das contribuições, ou a contabilidade, requer de informações, no caso da ECD, que não é necessariamente informação dos lançamentos contábeis, mas outras informações, por exemplo, plano de contas. Precisa do plano de contas exatamente para poder o PVA apurar o resultado e verificar se as demonstrações financeiras informadas no bloco J estão correspondendo, compatíveis com os lançamentos contábeis relacionados um a um na escrituração. Então, todas elas têm o bloco 0, que é um bloco como que de informações cadastrais, da escrituração, do imposto daquele período e outras informações necessárias. E a seguir temos o quê? Um rol dos blocos que vai recepcionar as operações necessárias para apurar cada tributo. No caso do IRPJ, então vai ter o bloco E, o bloco J, o bloco K. No caso de PIS/COFINS e das contribuições, bloco A, C, D, F e o I. O bloco I é um bloco novo, que é para as instituições financeiras, que tem um regime de tributação diferenciado em relação ao cumulativo e não cumulativo, prestar as informações necessárias para a formação, a demonstração da base de cálculo dos bancos. Por exemplo, certo? Então, essa estrutura é comum. E a seguir, após o relacionamento das operações necessárias para a formação da base de cálculo de cada tributo, vem os blocos para a apuração do tributo ou do resultado. No caso da contabilidade é o bloco J. Não é tributo que se apura na contabilidade nenhum, mas as demonstrações financeiras são demonstradas no bloco J. Ok? No caso do ICMS, a apuração do ICMS do IPI está no bloco E. O controle do CIAP está no bloco I. O H, inventário. Então, essas informações que representam, na essência, a escrituração de um determinado tributo, vem logo a seguir. No caso de PIS/COFINS, a apuração no bloco M, contribuição e crédito, para quem está no regime não cumulativo. E o bloco P é o bloco mais novo, que se presta para demonstrar a apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Ok? Então, essa é a estrutura que é importante conhecermos. Vamos, em relação às contribuições, eu vou ser rápido no que eu acho que não é tão relevante para vocês, certo? E vou procurar me ater mais no que eu acho que é. Mas isso não impede de vocês falarem e pedirem para eu alongar mais em um assunto ou não. Então, sintam-se à vontade, certo? Não pense aqui que é só eu para ficar na exposição e vocês abordarem depois. Não podem fazer qualquer questionamento que julgarem necessário. Então, no caso da FD Contribuições, temos blocos próprios e específicos para o relacionamento das operações que compõem a base de cálculo. A, C, D, F e I. O I, já como acabei de falar, é próprio para banco, seguradora, entidade de previdência privada, sociedade de capitalização e operadores de planos de assistência à saúde. É um bloco específico. E para os demais contribuintes, sujeito ao regime cumulativo ou não cumulativo em geral, temos os 4 blocos de relacionamento das operações da empresa no mês. A, serviços, sujeito ao ISS. C, compra e venda de mercadorias, sujeito ao ICMS. D, serviços, sujeito ao ICMS, que é serviço de transporte e comunicações. E o F, que é os demais. Qualquer outra operação que não esteja vista para ser informada no A, C e D. Certo? É importante, a FD Contribuições, ela foi construída num conceito um pouco diferente de outras
escriturações como do SPED fiscal, até do RPJ, FD social, que é o quê? Ela foi concebida num ambiente de mais flexibilidade. Ela permite à empresa registrar um mesmo fato de uma, duas ou três formas diferentes. A empresa emite nota fiscal, se ela quiser, ela tem a regra básica de ela relacionar a nota fiscal eletrônica uma a uma, no registro C100, similar à escrituração de ICMS-PI. Mas se ela vai informar as receitas decorrente de vendas por nota fiscal eletrônica, precisa necessariamente ela relacionar todas, se já está na base do SPED? Não. Então criamos o registro C180, que soma, aglutina as operações por produto vendido e informa em um único registro, em um único campo da escrituração, o total das vendas daquele produto, mesmo que represente que aquele total de venda tenha sido materializado mediante 18 mil notas fiscais. Na escrituração do ICMS-PI, não. Obriga necessariamente que seja informado nota fiscal por nota fiscal. Cupom fiscal por cupom fiscal. Aqui conosco, não. Tem as duas possibilidades. E a empresa, se ela quiser, também consegue até fazer o quê? Informar no registro F100, que é um registro coringa, para qualquer situação ele serve, certo? Ele consegue também informar as suas receitas no F100. Ou seja, temos diversos caminhos. Eu também não estou conseguindo no F100, como é que eu faço? É capaz, ele pode até, no próprio bloco M, onde tem registros de ajustes, dar vida a uma contribuição ou a um crédito. Óbvio que não é o meio usual, adequado e recomendável, mas é possível. Em caráter emergencial, estou tendo que entregar a escrituração, estou com dificuldade de matar um erro ali, ou da informação em si, eu jogo em algum desses registros, apuro as contribuições e faço a transmissão. É importante a gente ter em mente o seguinte: o fato do PVA, de qualquer um deles, ICMS, contribuições, RPJ, está validando uma escrituração, não está fazendo assim prova a favor do contribuinte de que as operações nele relacionadas correspondem à integridade das informações solicitadas ou previstas. Não é o fato da escrituração validar que quer dizer que a operação de fato ocorreu. A gente pode fazer até isso uma declaração de pessoa física. Se eu quiser, eu posso colocar lá uma despesa médica de um CPF de um médico que eu usei 2 anos atrás, vai passar. O programa vai validar. Isso não quer dizer que a operação existiu. Seja correto. Então, é importante ter em mente essa informação, que os sistemas, os aplicativos usados para fazer escrituração digital, é uma plataforma de trabalho. É como que é uma bancada, uma oficina, que vai vir algum profissional e vai, a partir dessas ferramentas de trabalho, vai trazer alguma matéria-prima, que é os fatos econômicos, e produzir algo. Produzir o quê? A base de cálculo é a apuração dos tributos. O PVA nenhum tem o condão, o objetivo ou a atribuição de definir a legislação de nada. É um ambiente para apurar tributo, não para normatizar. Ok? Por que isso é importante ressaltar? Eu posso muito bem fazer uma informação e de forma aglutinada, sintética, quando o correto seria nota fiscal por nota fiscal, validar e transmitir. Isso quer dizer que eu estou livre de prestar informação de forma individualizada ao fisco? Não. Não. Se vocês forem atentar, na Instituição Normativa 1252, que disciplinas sobre a FD contribuições, lá está dito que a entrega do arquivo digital com informações no nível de detalhamento previstos no layout dispensa a empresa da entrega de arquivo digital de conformidade com a Instituição Normativa 86. Ou seja, a empresa só fica dispensada de entregar aquele arquivo digital bem mais complexo do que a contribuição, se ele já está prestando informação no nível de individualidade definido no layout da escrituração. Isso aí vale para qualquer escrituração. Então, não é o fato de eu entregar um arquivo digital que eu, por si só, já me desonerei da necessidade de entregar, numa fiscalização, um arquivo com a explosão das informações que eu sintetizei.
Então é importante o profissional saber disso, no sentido de ele não ter que terminar e tendo um trabalho duplicado, no primeiro momento, que é da geração da escrituração, fazer algo resumido e, na notificação, ele forçosamente vai ter que explodir a informação resumida. Ok? Em último caso, havendo nota fiscal, a empresa não tem como negar que não tem. E a legislação federal estabelece a obrigatoriedade da empresa prestar informação em meio magnético. Então, esse é um fator complicador. A lei impõe essa obrigatoriedade, e inclusive é uma das hipóteses de arbitramento e de sujeição à multa qualificada, a não apresentação de arquivo magnético nos termos solicitados pelo Receita Federal quando necessário. E empresa nenhuma pode alegar que não tem como dar informação referente a cada nota fiscal. Ela pode dizer, não, ela está dispensada de dar até em relação à nota fiscal eletrônica, certo? De venda, porque o tratamento que ela vai dar é igual, é idêntico à nota fiscal que está na base do SPED. Mas se é a nota fiscal de compra, já muda de figura. Eu já vou ter que mudar o CFOP, já vou ter que mudar o CST, porque na nota fiscal está o CST da empresa emissora. A operação tributária líquida básica ou não. Eu já vou dizer se é a operação que me dá direito ao crédito ou não. Então, nem o fato de ter na base fiscal as notas fiscais quer dizer que dispense algum contribuinte de identificar algum fato relacionado com qualquer nota fiscal, porque o adquirente, a visão da nota fiscal é diferente do documento em si. Ok? O que acontece? Nós temos, em relação às empresas sujeitas ao regime cumulativo ou não cumulativo, tirante as instituições financeiras daquelas entidades sujeitas a regramento específico, 4 blocos de relacionamento das operações. A, C, D e F. A empresa vai jogando lá 1, 2, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil documentos e registro de informação. A empresa pode apurar o PIS e a COFINS no bloco M ou pode estabelecer o comando, a ordem, a determinação do programa calcular. Certo? O que acontece com o programa de pessoa física? Eu informo lá rendimento, dedução com instrução, médico, dentista, tal, e aí o programa automaticamente calcula, não calcula? Aqui nós temos a funcionalidade de calcular, que é lá no menu FD Contribuições, menu lá no alto à esquerda, e tem gerar apuração. O programa calcula. Então, eu não sou obrigado, se eu estou gerando um arquivo fora, que vai ser importado pelo PVA, eu não sou obrigado a apurar a contribuição. Eu posso deixar para o programa fazer isso. Se eu quiser fazer, é só para ver se os meus sistemas estão alinhados com as regras da Receita Federal. Então, digamos que das informações relacionadas nos blocos A, C, D e F, dê uma base de cálculo de uma contribuição específica de R$18 mil. A empresa, usando seus sistemas, gerou um registro M210, que é o que estabelece o total da receita, a base de cálculo da contribuição do PIS e a alíquota, de 18, normalmente o erro é para baixo, né? 17 mil. O PVA, quando for validar essa escrituração, vai verificar que a apuração da empresa no registro M210 está diferente e ela vai indicar essa diferença, quer seja para mais ou quer seja para menos. Também se a empresa informar uma contribuição de 19 sobre uma base de 18, o programa iria indicar. Está diferente. E aí, pergunta se vai substituir. Porque se tiver diferente, é erro e não transmite. Se a empresa não quiser, ela já pode relacionar as operações e a partir do CST e das alíquotas informadas em cada registro, o programa já faz o cálculo da contribuição ou do crédito. Ok? Bem, idêntica funcionalidade não implementei ainda para a contribuição previdenciária para dar um refresco à classe contábil. Porque se fosse fazer, então, a princípio, a empresa, na escrituração da contribuição previdenciária, nos primeiros 6 meses, isso aí só vou pensar para o segundo semestre,
ela está informando a totalidade da receita por produto ou por tipo de atividade relacionada na Lei 12.546 do mês. Total da receita de hospedagem, total da receita do produto de vestuário, que está sujeito à contribuição previdenciária a 1%. E o programa ainda não está fazendo o quê? O batimento para ver se esse total bate com as notas fiscais do bloco C ou com os serviços relacionados no bloco A. Então, a princípio, a empresa não está tendo como é que pode dizer? Essa exposição a regras de batimento que pode identificar situação que impacte a de transmitir essa escrituração. Mais adiante, então, vamos estender a mesma regra, ou seja, o programa vai fazer a correlação entre as receitas informadas nos blocos de operação e a base de cálculo informada no bloco M ou P. No caso de contribuição previdenciária, é bloco P. Ok? Informação aí que é relevante, que serve tanto para quem está no regime do PIS e COFINS não cumulativo, como para quem está no regime do PIS e COFINS cumulativo, como para o contribuinte da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e por aí vai. A escrituração, tanto do CMS como do PIS e COFINS, todinho, as operações, as receitas e aquisições concretas que a empresa vai escriturar, deve ser prestada por estabelecimento. Tanto é que nos blocos A, C, D e F, o registro PAI é a identificação de cada estabelecimento que teve atividade. E a seguir a empresa descarrega as operações daquele estabelecimento. Então, se a empresa tem, como no exemplo aqui, 4 estabelecimentos que operou no período, então vai informar na escrituração as operações do CNPJ 001, 002, 15, 23, qualquer um. O programa vai e soma. Por quê? As 3 contribuições, a legislação estabeleceu o quê? Que a apuração e o pagamento, apuração e pagamento é centralizado. Não a escrituração, mas a apuração da contribuição, apura-se de forma centralizada. Agora, a demonstração da sua composição, não. Então, a empresa vai ter que prestar informação assim. Aí vem a questão, e se eu juntar? Eu nunca tive, a gente tem que ter em mente esse aspecto, porque é necessário já mudar alguns processos nossos, em função dessa nova realidade, né? Eu sempre descarreguei tudo na matriz. Como eu faço aí? O programa recebe, eu volto a dizer, porque já vieram me pedir para eu começar a engessar. Digo, não, vamos deixar aberto, mas dentro a gente vê. Mas recebe, eu posso descarregar todas as operações no CNPJ da matriz. Certo? Mas ela vai ficar, a escrituração, com uma inconsistência. Isso é motivo para alguma multa? Não, não é, porque a Receita está sendo informada. Não é? O máximo que pode acontecer é o setor de programação de fiscalização, e porque está vendo rodar todas as receitas, levantar, ou todas as compras, para verificar os créditos daquele estabelecimento 001, e como do DW do SPED está a nota fiscal por estabelecimento e não por empresa, aparecer um agregado de nota fiscal do período bem inferior. Se a empresa está descarregando tudo como fosse 001, quando nem toda nota fiscal foi adquirido pela matriz 001. Ok? Essa é só informação mais para conhecimento. Então, relacionar as informações por estabelecimento, ou mesmo descarregando tudo no CNPJ da matriz, o programa vai, então, trabalhar um arquivo único. A partir desse arquivo único, vai determinar a base de cálculo única e o valor das contribuições. Outro aspecto importante, a questão de como eu apuro cada tributo. Tem umas operações que obrigatoriamente é caixa, outra obrigatoriamente é competência, tem contribuição que é caixa ou competência, ou seja, é uma miscelânea. É uma loucura. Certo? Então é importante o contador ter essa noção. Certo? O PIS e o COFINS, no regime não cumulativo, obrigatoriamente é regime de competência. Certo? No regime cumulativo, que é quem está no lucro presumido, pode ser competência ou caixa.
Arbitrado é só competência. Atividade imobiliária, só caixa. E a contribuição previdenciária nova, só competência. A gente tem que saber esse detalhe para não ficar o quê? Apurando base de cálculo com receitas de outro período de apuração. Ok? É importante termos exatamente em mente a composição das receitas, se é por regime de caixa ou competência em relação a cada contribuição. Ok? Algum questionamento? Aqui nós temos os prazos iniciais da obrigatoriedade, saindo. A única informação nova que eu posso ter aí, o banco que foi para julho, porque o layout foi publicado agora em dezembro. Estávamos aguardando a ação normativa da Receita, que ia regular a tributação do setor financeiro. Ela saiu em outubro, fechamos o modelo, discutimos com o setor financeiro e foi publicado agora em dezembro o layout dos bancos. Certo? Então vamos construir lá para março, então a obrigatória inicial vai ser julho. Lucro presumido, janeiro, o mês em curso. Fato relevante, o da conta sendo a primeira obrigação que está indo para o espaço. Espera, então é uma vitória e até o próprio Sérgio Conde aqui também estava engajado nisso. É um marco histórico. Então, finalmente, de fato e de verdade, certo? Está alguma obrigação sendo deixada de ser exigida por conta do SPED. Então, para quem está no presumido, não vai, em relação a esse mês, ter que entregar o DACOM. É só a FD. Eu vou mostrar mais adiante como não é trabalhoso apurar as contribuições no regime cumulativo. Certo? Aguarde um pouco que é rápido aqui. Contribuição previdenciária sobre receita. É importante todo contador que no seu dia a dia está por as contribuições de empresas, certo? Saber exatamente quais as diversas incidências que tem. Essa contribuição substitutiva da contribuição patronal, ela foi instituída pela medida provisória 540, iniciando a sua aplicabilidade, a sua exigência para as empresas inicialmente relacionadas nessa MP em dezembro de 2011. Mas a Receita Federal não estabeleceu a obrigatoriedade de escrituração dela desde dezembro de 2011, sim a partir de março. A gente deixou de exigir aí 3 meses, porque a gente não tinha ainda a escrituração pronta no período em que pudesse exigir a escrituração de dezembro, por exemplo. Então, como só disponibilizamos o aplicativo em abril, então a própria Receita Federal dispensou da empresa ter que informar em relação a períodos pretéritos. Então, a obrigatoriedade inicial é abril e tirante as incidências relacionadas na Lei 540, todas as demais novas incidências relacionadas aí, a exigibilidade da sua apuração, pagamento e escrituração é definida em cada ato legal, em cada medida provisória ou lei. A rigor, o que é que nós temos? Temos incidência nova para abril, quando a medida provisória foi convertida em lei, os doutos legisladores incluíram novas incidências, como as empresas de call center, então não eram relacionadas na MP e foram na lei. Então, a própria lei estabeleceu que as novas incidências que não constavam originalmente na MP 540 iria vigorar a partir de abril. Então, temos novas incidências a partir de abril. Veio a medida provisória 563 e incluiu um rol de novos serviços, não é? Hotéis, certo? E produtos industriais diversos. Ficaram todos 15 setores. Essa medida provisória 563, quando foi convertida na Lei 12.715, os legisladores incluíram novas incidências. Uma vez aprovada, logo a seguir veio a medida provisória 582, já estabelecendo outras incidências, serviço já temos também para janeiro de 2013, transporte de passageiros, transporte de cargas e N produtos industriais. E por último, a MP 601, que trouxe para o campo de incidência dessa nova contribuição, dispensando do recolhimento da
contribuição patronal de 20% sobre a remuneração. O comércio varejista. Vários setores do comércio varejista. As redes de magazine, comércio de móveis, eletrônico, é uma infinidade de telefone, muitos, roupas. Então, todo esse comércio varejista desses produtos relacionados no MP 601, a partir de abril, vai estar construção civil. Então, a construção civil também está incluída a partir de abril de 2003. Então, o que é que nós vemos? Cada vez mais o governo está tirando a contribuição previdenciária que financia a Seguridade Social no Brasil da cobrança sobre a folha para cobrar sobre o faturamento das empresas. Isso é um caminho sem volta e que está no movimento de crescente, cada vez mais. Ok? Não se preocupe, eu digo, puxa, eu vou ter que pesquisar cada lei dessa, isso é uma loucura. Não, temos no portal da FD Contribuições, no portal do SPED, a tabela 5.1.1. Essa tabela está atualizada e relaciona cada produto industrializado, cada serviço sujeito a essa contribuição, dizendo o início, o mês inicial, qual é a alíquota que é praticada e a base legal. Uma tabelinha de pouca coisa, de 1.200 itens. É um absurdo isso, né? Me dá uma dor de cabeça violenta, mas eu sei que vale a pena que essas tabelas da FD Contribuições são ferramentas imprescindíveis para qualquer contador apurar PIS e COFINS. Ela tem tabela que informa quais são os produtos com alíquota zero, a partir de que mês e qual a base legal, qual o ato legal que instituiu. Especifica o produto feito a tributação monofásica, com suspensão, com isenção. Tem uma tabela para cada tratamento tributário desse. Então, em vez do contador ficar lendo, procurando, fazendo pesquisa, ou tendo que ir a plantão fiscal e perder seu tempo, perder tempo no transporte. Não é que no plantão fiscal ele não vai ser atendido. Perdeu tempo no deslocamento à Receita. Tem que ter cuidado com as palavras, né? Está de livre acesso para ele na internet. Certo? Então, é um ganho para o profissional envolvido com a apuração das contribuições. As multas. Bem, a multa de 5 mil foi para o espaço, né? Então já era. E foi substituída por uma multa graduada de acordo com o porte da empresa, conforme critério específico estabelecido na própria lei. Lucro presumido, a multinha menor que 500 é equivalente a que se aplicava para a DPJ da CON e DCTF. Né? E agora, para as demais, é 1.500. Para quem é no lucro real, em relação à DPJ da CON e DCTF, não foi lá muito bom não, né? Porque uma multa de 500 passou agora para 1.500. Para o SPED, é um ganho. Não é? Mas, para aquelas 4 declarações que a multa é de R$500, DCTF, DPJ da CON e DIF, quem está no lucro real, a multa recebeu aí uma atualização de 200%. Pulou de 500, né? Agora para o pequeno contribuinte foi ótimo. Equalizou a multa em R$500, salvo se for a entrega em decorrência de intimação que a multa vai para 1.000. É importante ressaltar que tem uma multa, essa multa é pelo não cumprimento de uma obrigação, mas existe a multa pela prestação de informação incorreta ou não prestada, omitida ou inexata, que é a multa equivalente a 0,2% do valor da operação. Então imagine, vocês têm que ter cuidado com todos esses aspectos. A gente fica muito, às vezes, a evidência dessa multa por atrás na entrega, não vê que a outra pode ser muito mais onerosa. Então imagina uma empresa que, por dificuldade de validar e transmitir a escrituração digital, entrega ela como sem movimento. E transmite. E esquece o profissional contábil ou a própria empresa de, mais adiante, no mês 1, ou no mês 2, ou no mês 3, retificar. Está na base da Receita, uma escrituração zerada. Aí entrega a DCTF ou de PJ ou qualquer outra, ou mais adiante a gente fica conhecendo as receitas dessa empresa no mês. A gente está com os elementos necessários para aplicar multa de 0,2%
sobre o total do faturamento da empresa. Pegar uma empresa com faturamento alto, essa multa deixa lá na poeira essas multas aí de 500 ou 1.500. Então, a gente tem que ter cuidado, exatamente, em saber as cascas de bananas que a legislação estabelece no caminho, no tocante a esse cumprimento da obrigação acessória. Uma é a multa pelo não cumprimento da obrigação, outra é a multa pelo cumprimento da obrigação, mas sem prestar as informações como deveria. Ok? Tudo ok? Contribuição previdenciária sobre receita. Vou fazer uma abordagem aqui. Eu vou me ater mais hoje aqui à contribuição previdenciária sobre receita e o lucro presumido. Até porque o regime não acumulativo não tem nada assim novo que mereça estar focando, estar priorizando mais. Ok? Foi instituída pela Lei 2.546, objeto de conversão da medida provisória 540, né? Então, ela relaciona, a princípio, ela alcançava as empresas prestadoras de serviço, no seu artigo 7º, e as empresas industriais, no seu artigo 8º, certo? Eu falei ainda agora que a MP 601 está trazendo para esse mundo mágico as empresas varejistas de comércio, né? Comércio varejista, né? Então, a tendência é cada vez mais as empresas deixarem de recolher sobre a remuneração para recolher sobre o faturamento mensal. Ok? Aqui é uma tabela que está relacionando as incidências até o mês atual. Eu ainda não incluí de propósito as incidências a partir de abril para não ficar confundindo. Então, a tabela com as incidências de abril, eu só vou alimentar no sistema agora em fevereiro, de propósito, para não ficar antecipando, gerar uma aflição. A gente já tem coisa demais para ficar aflito no nosso dia a dia, né? Então, cada coisa no seu tempo. Aqui são as atividades de prestação de serviço que já estão alcançadas por essa contribuição, certo? As respectivas alíquotas de acordo com cada período. Uma outra vantagem da escrituração, se eu for informar apurar uma contribuição dessa, informar uma alíquota diferente do prazo, o programa indica, aponta, certo? Enquanto numa declaração sem inteligência própria, sem regra de validação como o DACON, de PJ, não teria necessariamente essa agilidade, até em mudanças no mês seguinte. O DACON está sem poder entregar porque está tendo que atualizar a tabela de bebida, então tem que ser uma versão nova, é todo um custo e tempo demandado. Já aqui temos o rol de produtos fabricados que estão alcançadas por essa contribuição até o mês atual. Essa lista já foi aumentada com a medida provisória 601, que vai ser objeto de atualização minha para o mês de fevereiro. Ok? Ela é apurada de forma centralizada, escriturada pelo SPED, exatamente da FD Contribuição. O seu valor é declarado como confissão de dívida na DCTF, certo? Então, essas escriturações digitais do SPED, não tendo natureza de confissão de dívida, a primeira que vai ter vai ser a FD social. Se aterá a persistir a contribuição previdenciária social, ou patronal, né? Se não existir, então vai até esvaziar. O prazo de recolhimento é o mesmo da contribuição previdenciária patronal. Aspecto importante, a empresa não escolhe se entra nessa ou se fica no modelo antigo. A incidência é de natureza impositiva, conforme o decreto regulamentador, 7.828. Então, não é a opção da empresa A, B ou C, não vou entrar nisso aqui não, porque 1% meu dá mais do que o que eu recolho sobre meus três empregados. Não pode escolher. A lei, em geral, qualquer lei, qualquer mudança, termina beneficiando uns em detrimento de outros. A empresa que tem pouco gasto com funcionário, a tendência é de vir a ser onerada com essa mudança de base de incidência. Se é prestador de serviço, vai ficar pagando a 12% do seu faturamento, né? Então, depende da empresa, ela pode se dar mal. E ela não pode escolher, pois não?
Não, porque ela já está recolhendo no recolhimento unificado, único, do Simples. Só que lá ela recolhe um percentual maior da contribuição patronal. Sim, mas ela não recolhe a contribuição patronal, não tem um percentual da indústria? Tem. Não, é assim, eu estou dizendo, as empresas cujo recolhimento unificado Simples Nacional tem um percentual referente à contribuição previdenciária, ela não vai sair de lá para entrar aqui, não. Ela vai naquele percentual que continua definido na legislação, que diga de passagem, é um percentual maior do que esses. Ela está pagando mais. É, mas porque aí é uma determinação da lei, a exclusão. Vai, salvo se vier algum decreto, porque, vê só, a MP 601 não estabeleceu excepcionalidade. Né? Não, não estabeleceu nada, ela só fez incluir uma nova incidência no rol de operações sujeitas. Não, nenhuma vai pagar duas vezes. Nenhuma paga. Se ela já está recolhendo um percentual específico, vai ficar, certo? Então não ocorre a concomitância de recolhimento. Se ela já está recolhendo sobre receita, conforme uma legislação específica, aí a lei complementar, até o nível hierárquico superior, né? A lei complementar do Simples, então não vai ser alterado por essa lei. Não pode optar. Se ela está no Simples e está o recolhimento lá, pode até ser que seja até maior. Mas aí é o quê? É lutar no Congresso para ver se corrige eventuais distorções. Essa é a consequência de uma legislação que é toda coxa de retalhos. Certo? Não é construída de uma forma coesa. É um setor ali que vai demandar determinada mudança e termina alcançando uns e não outros. Infelizmente, temos essa característica no Brasil. Aqui é um exemplo numérico, né? Então vamos, aqui no caso, uma empresa fabricante de ônibus, que é um dos produtos que estão alcançados por essa contribuição substitutiva, né? Imaginemos uma empresa que tem um faturamento de 102 milhões, qual seria a base de incidência ou a base de cálculo dessa contribuição da empresa fabricante de ônibus? A lei estabeleceu o quê? A incidência, a receita da venda dos produtos elencados na lei. Ok. Ao mesmo tempo, a lei disse, pode excluir da base de cálculo venda cancelada, desconto condicional e a receita de exportação. Então, da receita de 102 milhões, excluímos as receitas que a própria legislação permite a exclusão, formamos assim a base de cálculo, 60 milhões. Aplicando a alíquota, então, teria o quê? 600 mil a recolher. DAF único. Ok? E informa em DCTF. É um exemplo hipotético, né? E se a empresa está sujeita, ofere receitas não alcançadas por essa nova contribuição. Então, ela se submete aos 12 recolhimentos. Certo? Então, digamos que uma outra empresa fabrique ônibus e caminhão. Desde que o caminhão não seja para o corpo de bombeiros, porque aí estaria sujeito a outra contribuição. É cheio de detalhe a legislação, né? Então, vamos esquecer o caminhão para corpo de bombeiros. Caminhão normal, transporte de cargas. Então, a empresa teve um faturamento de 170 milhões. Ok. Ela vai apurar normalmente a contribuição previdenciária com base nas receitas alcançadas por ela. A contribuição previdenciária sobre receita, que é a receita de ônibus. Então, é o exemplo até da tela anterior. Apurou em relação à receita da venda de ônibus 600 mil reais. E vai na GFIP apurar normalmente, vai demonstrar normalmente a contribuição previdenciária patronal. Vai preencher normalmente. Apura GFIP com base no total das remunerações dos empregados que são utilizados para fabricar ônibus e para fabricar caminhão. Pega todos os empregados e faz normalmente como sempre fez a GFIP. E chegou então a um valor a recolher com base em 20% das remunerações. Quanto? 5 milhões. Ela vai recolher isso? Não, porque parte dessa contribuição está sendo substituída
pela nova contribuição. Então, como é que a empresa vai proceder? Na GFIP, vai lá onde tem o campo compensações, vai aplicar um redutor, correspondendo o quê? Ao percentual da contribuição patronal apurada, correspondente à receita da fabricação do produto alcançado pela nova contribuição. Qual é o produto alcançado pela nova contribuição? Ônibus. Quanto por cento a receita do faturamento? Isso aí, exportação com o mercado interno. Receita bruta é receita bruta. Quanto por cento da receita total da empresa a fabricação de ônibus gerou com a venda de ônibus? 60%. Então, da contribuição patronal, eu vou aplicar um redutor de 60%. Então, eu vou informar no campo próprio, lá de compensações, 3 milhões de reais. Sobra 2 milhões a recolher a título de contribuição previdenciária sobre o total das remunerações. GPS. Ok? Alguma questão? Sim. A vida nossa seria muito boa se só tivesse, assim, casos bem específicos, né? Mas não, nós temos 4 situações possíveis. Quais? A primeira, a empresa só fabrica ônibus. Então, a empresa que só fabrica ônibus não vai recolher nada sobre a folha. Concorda? Vai ser, a contribuição previdenciária patronal vai ser substituída em 100%. A empresa que só fabrica caminhão não vai recolher a contribuição nesse novo modelo e vai continuar recolhendo como sempre recolheu, sobre a remuneração. A que fabrica os dois é essa situação, mas tem outras 2 situações. Mais 2. Então, trabalhei, só fabrica ônibus, só fabrica caminhão. E que fabrica os dois, eu tenho 3 tratamentos diferentes. Quais? Não olhe para mim o cara fia, não tenho nada a ver com isso. A empresa fabrica ônibus, mas a receita da fabricação de ônibus é menos que 5%, é residual. Certo? Então, quando a receita incentivada, substituída pelo novo modelo, é até 5% do total, a empresa não entra nesse novo modelo e continua recolhendo integralmente sobre a remuneração. Tem, mas se fosse fácil, não era no Brasil, a gente não estava no Brasil. Uma outra situação, o oposto agora. A empresa fabrica 11 caminhão e a receita da venda de ônibus só vendeu um ônibus no mês. E o valor da receita da venda desse ônibus equivale a 3%, que é menos de 5%, né? 3% do total. Então, mesmo ela tendo uma atividade não alcançada pela contribuição previdenciária sobre receita, mas como ela é residual, o critério, o ponto de corte de ser residual não é 5%. Então, como ela é residual, a empresa vai recolher, com base na receita bruta, sobre tudo, inclusive sobre a receita da venda do caminhão. Vai ter muito erro aí que o pessoal vai pensar que é só recolher tudo sobre o ônibus, mas não, entra toda a receita bruta. Quando a receita não alcançada pela nova contribuição é inferior a 5%, então essa receita também vai se agregar a outra. Ou seja, temos 5 critérios diferentes. Não é simples? Olha, quando vem mudança na legislação, eu fico tremendo, meu Deus do céu, o que é que vai vir por aí? Porque nunca vem algo assim muito fácil. Ficou claro as situações? Não? Não, vocês entenderam? Veja só, qual é o exemplo? Quando a empresa tem as 2 receitas, incentivada ou alcançada pela nova contribuição ou não, certo? O ônibus o caminhão não é. Eu faço os 2 recolhimentos e proporcionalizo sobre a remuneração aplicando um redutor.
Com base na receita bruta, ok. Mesmo eu tendo as duas receitas, se uma das duas é até 5%, eu não recolho a receita sobre o recolhimento com base na receita residual. Se a receita de ônibus é até 5%, eu estou dispensado de recolher no modelo de contribuição presente sobre receita. Se a receita de caminhão é até 5%, eu estou dispensado de recolher sobre a remuneração. E recolho sobre o total da receita. É simples. Aqui é um critério como é apurada essa contribuição na escrituração. Tem um registro P200, que é o que consolida o total, porque a legislação diz que a contribuição previdenciária é apurada de forma centralizada. Certo? Então, centraliza na matriz. Mas a escrituração é por estabelecimento. E cada estabelecimento vai detalhar a receita de cada produto alcançado. Eu tenho 5 produtos alcançados por essa nova contribuição. Total da venda do produto A, certo? Então, cada empresa vai informar o total da venda de um produto relacionado, que tem NCM relacionado na lei, a classificação fiscal, certo? O programa automaticamente vai formar a base de cada estabelecimento, vai apurar a contribuição e soma tudo para ter a visão centralizada, que no exemplo aqui nosso é 182, que vai ser informado esse valor consolidado no registro P200, que é o valor que deve estar informado na DCTF e ser recolhido em DAF. Não é fácil? Não, pior, se fosse para pedir nota fiscal por nota, para demonstrar cada operação, né? Aqui é o total. Aqui qualquer sistema tem como levantar, apurar, totaliza daquele produto e informa um registro único. Regime cumulativo. Eu fiz uma apresentação no ano passado, que eu fiz uma escrituração pelo regime cumulativo usando o próprio PVA, digitando em completa, assim, 11 minutos. E mostrei que não é, e vou mostrar a vocês, certo? Que tá fácil de fazer. Desde que você faça com o regulador do DACOM, eu apliquei o mesmo conceito e a mesma sistemática que é usada hoje no DACOM. O que é que temos no DACOM? A empresa, para apurar as contribuições, para informar no DACOM, tem que ter a memória de cálculo. Não tem que ter a memória? Não é? Total da receita tributável, a alíquota tal, de outra receita, total da alíquota zero, suspensão, isenção e só. Mesma coisa aqui. Vocês podem dizer tudo, menos que está complicado. Vamos ver. Aqui eu destaquei o artigo 20 da MP 2158, que estabelece que a empresa ela pode optar se apura as contribuições pelo regime de caixa, pelo recebimento, pelo fluxo financeiro ou pelo regime de competência. Fica a critério de cada empresa. Certo? A escrituração, ela recepciona as duas formas de apuração. Aqui eu estou botando só para vocês terem ciência e vocês verem como nós somos bonzinhos. Aí vocês vão ter que reconhecer que é o quê? Existe desde 98 a Ação Normativa 104, que estabelece para quem está no regime de caixa uma obrigação específica de, em relação a cada valor recebido daquela venda, consignar na escrituração, que ninguém faz. Ninguém faz isso, né? O pessoal bota o total, informa, qual é a empresa que está a vender em 10 meses, todo mês estou fazendo referência na escrituração a receber tanto da nota fiscal X. Ninguém faz isso, mas é previsto. A gente podia fazer uma escrituração fiscal digital observando esse normativo. Eu desconsiderei esse normativo. Quer dizer, eu que estou irregular. Eu não devia ter desconsiderado. Mas considerei porque, na prática, ele já não é praticado. Desculpa a redundância. Não é verdade? Então, eu procurei construir algo, o que? Alinhado com a realidade. Qual é a realidade, então? Vamos lá ver. Tem um registro de apuração, no caso do caixa, o registro F500,
ou de competência consolidada, eu fiquei, veja a palavra, consolidado. O que é que está querendo dizer? Eu consolido em um único registro o total da receita. Eu não informo por fornecedor, por cliente, por produto, por nota fiscal. Consolido. Mas também, se a empresa quiser, pode o quê? Detalhar no modelo convencional que já está desde o ano passado para o lucro regime não acumulativo, A, C, D e F. Fica a critério de cada uma. É importante ressaltar que a empresa que está fazendo a escrituração nota por nota, nos registros A, C, D e F, desses 4 blocos, vindo a ser fiscalizada, não precisa mais entregar informação nenhuma à Receita Federal. Se eu estou fazendo a escrituração consolidada, que é igual ao DACOM, na fiscalização, vou ter que todo mundo sempre teve que entregar para comprovar a consolidação do DACOM. Então, aplicamos o mesmo conceito. O que acontece no DACOM? O DACOM eu tenho um agregado lá na ficha 8A. Numa fiscalização eu vou ter que demonstrar a composição dessa receita. Mesma coisa aqui quando a empresa opta por escriturar no mesmo conceito do DACOM. Temos 2 registros de controle do fisco. Esses 2 registros eu coloquei já no PVA que não vai ser exigido nos primeiros 3 meses, mas eu vou alongar para 6 meses. Então, esses registros iniciais, nos primeiros 6 meses, não vai ter a escrituração do 1.900 e o F1525. O que é o 1.900? É a empresa totalizar, para quem está no regime de caixa, o valor das notas fiscais, total das vendas por nota fiscal, que a gente não tem essa informação. Para verificar, para guardar uma correspondência com a visão financeira do regime de caixa. E o F1525, que é também próprio do regime de caixa, é eu decompor o meu fluxo financeiro. Eu dizer, tanto foi de venda à vista, se eu estou no regime de caixa, tanto recebi da Visa, tanto recebi de Mastercard, tanto foi de cheque descontado, pronto. Então, eu mostrar a composição da memória de cálculo. Só. Bem, esses 2 registros não estão sendo solicitados nos primeiros 6 meses. Se a contribuição ainda continuar existindo, depois passará a ser mais adiante. Então, esse é o modelo, onde temos 3 plataformas da empresa escriturar. Uma do caixa, se for competência, consolidando num único registro ou detalhando as operações no bloco A, C, D e F. Vamos ver aqui um exemplo. Então, digamos que a partir da memória de cálculo das receitas de um determinado período, temos os seguintes valores referente ao mês. De um supermercado, por exemplo. Então, receita da revenda de produto tributável, como esse microfone, óbvio que supermercado não vende isso, né? Mas biscoito, sabão, então, série de produto que é tributável, né? 1 milhão. Receita da revenda de produto tributável alíquota zero, feijão, arroz, produto hortifruti granjeiro e por aí vai. 500 mil. 800 mil da revenda de produto monofásico, de cerveja, refrigerante, água mineral. 70 mil da venda de cigarro e 200 mil que vendeu um bem do imobilizado. Certo? Essas informações seriam prestadas no DACOM, na ficha 8A, a partir da memória dessa forma. Então, o que é que iria informar? A receita e em relação às receitas tributáveis, forçosamente ia preencher o campo base de cálculo. Então, quem estivesse preenchendo só ia alimentar de dados a receita, base de cálculo quando for o caso, e as receitas não tributadas. E não morre aí? Não sempre foi assim o DACOM? Bem, na escrituração fiscal digital, toda operação, quer ser do ICMS, da FD social que vocês viram hoje, ela é codificada. Cada fato é codificado. E as receitas do PIS e da COFINS já estão com essa codificação por conta da Instituição Normativa 1009 do século passado, que estabelece o quê? 4 códigos para identificar as receitas tributáveis. O código 1, o 2, o 3 ou o 5. Restantes são códigos que identificam a receita não sujeita à tributação. O que isso quer dizer? Quando a empresa estiver escriturando os códigos 1, 2, 3 e 4, vai pedir para informar a receita, a base de cálculo até recupera. Os outros só se informa a receita e mais nada, como é feito no DACOM. Ou seja, eu teria um registro
na escrituração ou uma tela digitada para informar a receita tributada. Então, eu vou digitar a receita recebida, certo? Base de cálculo que o programa ele recupera a alíquota, como o DACON faz, calcula o PIS, recupera também a base de cálculo na tela da COFINS, calcula a COFINS, exatamente igual ao DACON. Aí eu vou noutra tela e informo a receita, a alíquota zero, da revenda de produto monofásico e produto de substituição tributária e morre aí. Aí eu vou mostrar as principais telas do PVA, já que não dá para usar o programa. Isso aí é a tela de cadastramento que eu vou cadastrar a empresa. A outra também eu digito o CNPJ, data inicial e final da escrituração, exatamente igual. Vou dizer se é pessoa jurídica geral ou é financeira, vou dizer se está feito regime cumulativo ou não cumulativo, se é alíquota básica ou não. Exatamente igual a ficha do DACON. Certo? Não está vendo que está igual as informações solicitadas? Pronto, preenchido isso aí, automaticamente o programa ele vai abrir aí a árvore da escrituração, que são as opções para eu digitar as informações. Então, olha, eu digitei lá que está sujeito ao regime de competência consolidado, então aqui, ó, ele já abriu para o CNPJ que eu digitei lá, aqui, ó, o campo para eu digitar as operações, coincidência do PIS/PASEP, regime de competência, que é o F550. Certo? O F560 aqui é para fabricante de bebidas, produtos monofásicos, que eu não vou falar muito para até não bagunçar a cabeça. Vamos aqui verificar mais a regra geral, né, que as empresas em geral, né, fabricante de bebidas e combustível tem um regulamento próprio. O F200 é próprio para atividade imobiliária. A atividade imobiliária tem todo um regulamento próprio. Não dá para eu juntar com outras receitas na formação da base de cálculo. Eu vou informar a receita recebida por unidade imobiliária e não venha, isso aí já duas vezes me questionaram, duas vezes, eu anseio para alguém me sensibilizar e me convencer que não precisa ou não se deve individualizar um imóvel, que não tem imóvel nenhum inferior a 50 mil, quando se eu comprar um chocolate sonho de valsa, como eu comprei de propósito no aeroporto de Congonhas semana passada, por 90 centavos, emitiu um cupom fiscal. E obrigatoriamente o ICMS impõe, exige que esse cupom fiscal seja individualizado na escrituração ICMS. Então, não tem nem o que questionar de se a empresa vende uma caneta, ela é obrigada, em um cupom fiscal ou uma nota fiscal, ela é obrigada a demonstrar esse documento para o ICMS, certo? E a empresa não querer demonstrar a venda de um apartamento. Não tem nem, até hoje, ninguém, até eu já tive reuniões com o setor e todo mundo, realmente, fica difícil de você argumentar. Então, a atividade imobiliária é um registro F200 para cada apartamento, até porque a lei estabelece que a tributação é pelo valor recebido de cada unidade imobiliária. Certo? Então, ele vai informar, apartamento tal, vai identificar a quem vendeu, porque quando eu compro um chocolate ou tomo um cafezinho, a moça do caixa pergunta, quer o CPF na nota? Certo? Então vai identificar o adquirente do imóvel, certo? E quanto recebeu cada mês desse imóvel. E aí é exatamente a base de cálculo. Ok? Bem, o F600 é para informar a retenção na fonte, que também no DACON tem uma ficha própria. Dedução diversa está na ficha resumo do DACON. E aqui também tem uma ficha própria no DACON, crédito decorrente de evento de incorporação. Ou seja, eu implantei aqui, num desenho novo, a funcionalidade de apuração que se tem hoje no DACON. Ok? Bem, isso aqui é a tela que vai ser digitada, porque veja só, o PVA, ele permite a escrituração a partir de um arquivo contendo as informações que eu gerei em sistemas internos da empresa, ou permite, como o do ICMS também permite, eu fazer ela em 100% digitando. Fica a critério de cada um. Aqui eu estou mostrando as telas de como, o que é que eu iria fazer para
preencher via digitação. A retenção é 3,5%. As empresas sujeitas à contribuição previdenciária, elas estão sujeitas a uma retenção 3,5%. Aquela aí está na Lei 11.774, que é a redução. Ela retém 11%. Tudo que ela retiver, ela vai compensar. Deixa eu terminar aqui, eu vou... O artigo 7º ele trata, o artigo 7 da Lei 2.546. Eu terminar aqui, eu vou abrir, posso expor aqui. Veja só, o que é que a legislação da contribuição previdenciária estabeleceu? Uma forma de garantir, certo, o recolhimento mínimo foi de estabelecer que na prestação de serviço ocorre uma retenção, uma retenção na fonte de 3,5%. É uma forma... Oi? A quê? Não. É 3,5%. Isso é uma forma de frear a terceirização. No caso de cessão de mão de obra, então é obrigado a retenção 3,5%, que é maior, a alíquota maior do que da própria contribuição. Isso é uma forma indireta de desestimular essa prática no Brasil. Em vez de eu contratar, eu vou contratar a empresa que vai me fazer o serviço de cessão de mão de obra. Então, forçosamente, isso aí, eu digo porque eu participei disso aí, foi com esse objetivo de desestimular a empresa a contratar. A contratar uma outra, para fugir de encargo trabalhista. Olha, eu, a partir de agora, vou sofrer uma retenção de 3,5%. É capaz do quê? De eu ficar agora com um montante de retenção maior do que o que eu devo. Então, isso aí foi feito de propósito. Então, o objetivo disso tudo aí é de redesenhar alguns aspectos de mão de obra, de absorção de mão de obra no Brasil. A gente está próximo da Copa do Mundo. Tem que fazer com que os hotéis se aparelhem para prestar serviço com quadrado aos 8. Então, uma forma é deixar de pagar sobre os funcionários. Então, a rede de hotelaria entrou exatamente para estimular nesse sentido. A atividade imobiliária, se você for ler a exposição de motivos da MP 601, lá está dito que o mercado, o setor está sofrendo uma retração. Uma forma de estimular é fazendo com que o segmento de construção civil deixe de recolher sobre 20% da folha. Está dito lá, está explicitado na exposição de motivos. Então, tem esse componente, tanto de desonerativo, certo, para diminuir, como também para estimular a economia. Então, tem objetivos indiretos na legislação, né? Bem, então aqui o que acontece? A empresa não sai preenchendo tudo, ele só preenche a receita. Quando para informar a receita em 1 milhão, até o campo de base de cálculo é recuperado, que no DACON não é. Eu entro nessa tela, eu só preciso digitar duas informações. A receita, na primeira linha, e o CST, é a natureza. Aí eu digitando o CST, que é a operação tributada, a alíquota básica, ele recupera a alíquota das duas contribuições, a base de cálculo e o valor dela e morreu. Se alguém vier me dizer que está complicado, aí é querer vender dificuldade. Porque ele digita exatamente igual o que o DACON é digitado. Certo? Então ficou bem básico para as contribuições. Aqui, para finalizar, vou mostrar 4 telas, certo? Que faz uma certa correlação. No DACON é digitado campo receita e base de cálculo, não é isso? E o programa calcula o valor da contribuição. Mesma coisa é na FD contribuições, certo? Aqui é o CST correspondente para cada linha do DACON, para quem não está ainda familiarizado com esses códigos de situação tributária de cada tipo de receita. Essa tela informa o quê? A receita que é informada no campo 1 do DACON, ela vai ser classificada na FD com CST 01. Ok? Então tem uma correlação, que eu até vou botar no portal, que serve
para eu identificar a natureza daquela receita. Certo? Oi? Entra no campo 08, exatamente. Ao informar 08, o programa automaticamente sabe que não tem que informar nada de base de cálculo, nem de alíquota, nem de contribuição. E morre ali. Se ela sofreu retenção, ela vai informar no registro F600. Então vai identificar lá qual é a pessoa jurídica, como informa no DACOM retentora, o CNPJ, certo? E as mesmas informações do DACOM. Na FD Contribuições, no rol de campos da tela que eu vou digitar, certo? Quais são as informações que vai ser digitada e quais o programa automaticamente calcula. Eu vou digitar a receita, auferida ou recebida, conforme o caso, e qual é a tributação dessa receita, CST. Daí em diante, o sistema calcula tudinho. Aqui eu botei exclusão, o valor da exclusão porque não se sabe, mas o campo automaticamente vem zerado de exclusão, então repete o valor da receita auferida ou recebida no campo de base de cálculo. Se eu digitar alguma coisa de exclusão, vai diminuir daqui. O sistema automaticamente faz o ajuste. E pronto, aí eu tenho um esquema bem didático de que informação a empresa vai preencher e qual aqui o programa faz a sua vez e recupera ou calcula. Eu estou informando o total. Eu, com a memória de cálculo que eu sempre usei para fazer o DACOM, eu faço aqui uma escrituração praticamente no mesmo período. Com um diferencial, essa versão ainda não está, mas eu quero ver se ainda esse semestre já implementa, de recuperar o bloco 0, os dados cadastrais. Aí vai ficar mais fácil ainda. Certo? Então, recuperando os dados cadastrais e outras informações comuns, então aí eu entro naquela ficha e mata a coisa. Ok? Aí a tela de... Eu posso utilizar um arquivo importado no formato TXT, que seria esse arquivo aí, certo? TXT. Isso daqui não é hebraico é isso daí, certo? Aquela informação, ela é totalmente decifrável, compreensível. Isso aí é um arquivo hierarquizado onde cada linha é uma informação, onde cada campo é separada, isso é importante até saber, por um pipe, que é um traço vertical, o nome disso é pipe. Às vezes a gente fica com vergonha de saber, a gente ouve falar e não fica... Pipe, P-I-P-E, é o caractere que separa um campo do outro, certo? Isso aí é importante a gente ter esse conhecimento. Pronto, aqui uma nota fiscal, certo? Não é nota fiscal, porque não existe nota fiscal digital, assim, existe a DANF, a representação gráfica, né? Então o que é que temos na nota fiscal? Temos informações gerais da nota, certo? Que isso aqui vai ser informado na escrituração do ICMS, como no do PIS/COFINS, no registro C100. E se uma nota tem, por exemplo, 7 itens ou N itens, vai ter 7 ou N registros C170 informando as informações de cada item da nota, certo? Desculpem. Eu estava fugindo do eco e estava sem falar. Então, aqui eu tenho, por exemplo, os dados no formato TXT de um arquivo de uma nota fiscal eletrônica. Eu não tenho culpa. Com 2 itens. Então está aqui, ó. Aqui está identificando a nota fiscal, se é entrada ou saída, ou desculpem, se é entrada ou saída. Aqui está o código do produto, que é exigido para o ICMS, para PIS/COFINS. Está aqui o valor da operação, a alíquota do PIS, não, aqui a alíquota aqui embaixo. Ó. Aqui são os itens, aqui são os 2 produtos, certo? Está o valor do bem, está a alíquota do PIS, está aqui, ó, deixa eu ver onde é que está a alíquota do PIS. Aqui 1,65, que é do PIS,
certo acumulativo e 760 da COFINS. O valor aqui é uma compra com direito ao crédito, código 56. O valor do crédito, 308. Então isso não é hebraico. É só a gente se familiarizar um pouco, a gente vê que é perfeitamente compreensível a informação no arquivo TXT. Certo? Aquela frase no hebraico quer dizer o primeiro versículo da Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E para finalizar, eu estou querendo mostrar o seguinte, como a gente tem que ter conhecimento mínimo, mas eu não estou dizendo mínimo para você não ficar preocupado, mas regular de informática. Eu estou gerando um arquivo, então vou importar, então se estou gerando um arquivo TXT, e como eu falei, cada registro, as informações são separadas por pipes, que é esse tracinho vertical, não é azul não, aí eu botei azul para destacar visualmente, mas não tem, né? Todo registro ele tem que começar, é porque aqui comeu, ele tem que começar com o pipe e tem que terminar com o pipe. E essa regrazinha, ela é acionada quando eu estou importando um arquivo com um ou milhares de documentos fiscais, na FD do ICMS ou do PIS/COFINS, essa regra é acionada. Olha o que acontece se eu gerar um arquivo tirando um pipe desse. De qualquer linha. Aí eu fiz de propósito, eu tirei um pipe desse e importei um arquivo que estava validando normalmente na importação. Aconteceu isso. O PVA gerou 15 erros. É aí que entra o contador, ele vai ter que se virar. Os 15 erros por conta de um pipe que não foi informado no final de um registro. Certo? Então, o que é que vocês devem fazer? Se tiverem curso envolvendo informática no ambiente do SPED, é importante a gente fazer, mesmo que a gente vá sempre digitar, mas para a gente conhecer esse novo cenário, que ele é totalmente estruturado em cima de arquivo. O arquivo que entra no SPED é formato TXT. E o que sai também é no formato TXT. Uma declaração é transmitida, e se eu vou baixar, quer seja a contabilidade, ou do ICMS, ou do PIS/COFINS da Previdenciária, ou a FD social, ou a outra, também vem no formato TXT. Então, eu tenho que minimamente conhecer essa nova linguagem para o profissional da área contábil. Então, no manual de notificação, eu sou do equipe de manual de notificação de imposto de renda e de contribuições, lá está dito, consignado, que não pode o auditor fiscal de procedimento de fiscalização exigir, intimar a empresa para entregar livro digital que foi entregue no SPED. O fiscal, ele vai lá, baixa o arquivo TXT, e está no programa de fiscalização da Receita ou no PVA e vê a informação. Ele não pode pedir. Também. Nosso cartão está na base. Para a Receita Federal, volto a ressaltar. Ok? Bem, infelizmente o tempo se esgotou. E só para finalizar, que eu não sei aqui onde é que está a tela, certo? Eu queria mostrar a vocês aqui. Não. Aqui, só para finalizar, um cafezinho, certo? Aí, um aspecto da lei 12.751, que estabeleceu a obrigatoriedade de informar a carga fiscal nos produtos. Não tem essa lei nova? Que vão cobrar de vocês, os empregados, chegar, o contribuinte, o consumidor está no meu pé, e quando é que eu vou ter isso? Não depende do contador, depende do sistema, emissor do cupom fiscal está estruturado, né? Mas a lei, ela tem uma válvula de escape, por enquanto, que é o quê? Que essa informação, ela pode estar prestada no próprio documento fiscal, o destaque dos tributos. Quais são os tributos? ICMS, IPI, ISS, PIS, PASEP, COFINS, IOF e CID. Então, pode ser informado no próprio documento ou em painel. Certo? Bem, o que é que eu quero destacar aqui para finalizar? Em relação, no tocante a PIS e a COFINS, o que é que a lei 12.751 estabeleceu? A indicação relativa ao PIS e a COFINS limitar-se-á a tributação incidente sobre a operação de venda ao consumidor, ou seja, a tributação no final da cadeia de comercialização. Consumidor final, certo? Bem, então, o que é que isso aí quer dizer? Que a empresa, ao vender ao consumidor final, vai demonstrar ao consumidor
em relação a PIS e COFINS, uma dessas alíquotas existentes. Isso não quer dizer que quem consuma álcool, ninguém bebe álcool, né? Isso é, não, assim, o carro, ou cerveja, não esteja pagando PIS e COFINS. Tá, mas isso é um exemplo de uma lei mal construída no Congresso. Porque qual é a carga tributária que tem na fábrica? A legislação da tributação monofásica é que estabelece a tributação alíquota maior é no fabricante e a alíquota zero na venda ao consumidor final. A lei foi mal feita. Então, o que é que acontece? Qual é a informação que vai sair nos documentos, nos cupom fiscal? Isso daí. Então, o exemplo que eu cito, o cidadão vai com a mulher para um restaurante. Certo? A mulher desce a lenha, né, porque ele vive enchendo a cara de cerveja. Né? Ele está ali, pede duas cervejas. Você toma essa maldita... Até uma heresia chamar a cerveja de maldita. Né? Aí, pagando imposto, em vez de tomar o meu suco, a mulher pediu um suco de laranja. Quando vê o cupom fiscal, se for estado no lucro real, vai vir a tributação sobre suco de laranja de 1,65, 7,6. E da cerveja, 0. Aí que o cara vai encher a cara. Porque a lei está dando argumento, que é o que vai aparecer. A lei foi mal, foi uma lei populista, então botou, em relação a PIS e COFINS, é a carga tributária na venda ao consumidor final. Quem está com a alíquota 0. Não vê o quê? Quem compra o gás de cozinha, certo, vai receber um cupom fiscal com 0% GLP, não é? Mas qual é a carga tributária que a refinaria recolhe para a Receita Federal de gás de cozinha? 10,2% de PIS e 47% de COFINS, dá 57,6% de PIS e COFINS no gás de cozinha. Certo? Boa noite e obrigado a todos. E até a próxima.